Euclides da Cunha, gênio, tragédia e o fim que chocou o Brasil. Imagine dedicar a vida a entender o Brasil profundo, escrever uma obra que marcaria gerações e se tornar um dos maiores nomes da literatura e do pensamento nacional, e ainda assim ter o próprio destino marcado por uma tragédia que parecia a saída de um romance dramático. Essa é a história de Euclides da Cunha, um homem brilhante, intenso, inquieto, cuja vida terminou de forma violenta e cujo filho seguiria um caminho igualmente trágico. Euclides da Cunha nasceu em 1866, no interior do Rio de Janeiro. Desde cedo demonstrou inteligência acima da média. Gostava de estudar, era curioso, observador e questionador. Cresceu em um Brasil que ainda era império, mas que caminhava para grandes transformações políticas e sociais. Ainda jovem, ingressou na escola militar, era disciplinado, mas também tinha opiniões fortes. Em determinado momento, chegou a se envolver em um ato de protesto que marcou sua trajetória inicial. Esse espírito inquieto o acompanharia por toda a vida. Com o tempo, Euclides passou a se dedicar ao jornalismo e à escrita, mas foi um episódio específico que mudaria sua história para sempre. A Guerra de Canudos. No final do século XIX, no sertão da Bahia, um conflito envolvendo o governo da recém-proclamada República e os seguidores de Antônio Conselheiro mobilizou o país. Euclides foi enviado como correspondente para acompanhar os acontecimentos. O que viu no sertão o impactou profundamente. A pobreza extrema, o abandono, a força da fé do povo, a violência da guerra. Aquela experiência transformou sua visão sobre o Brasil. Anos depois, publicou a obra que o tornaria imortal, Os Sertões. O livro não era apenas um relato do conflito, era uma análise profunda do país, do contraste entre o litoral e o interior, entre o poder central e o povo esquecido. Ele buscava explicar o Brasil a partir daquela tragédia. A obra teve enorme repercussão. Euclides da Cunha passou a ser reconhecido como um dos grandes intelectuais brasileiros. Tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras e consolidou sua posição no cenário cultural. Mas enquanto sua vida pública crescia, sua vida pessoal enfrentava turbulências. Seu casamento com Ana de Assis era marcado por tensões, as dificuldades financeiras, o temperamento forte e as ausências constantes contribuíam para o desgaste da relação. Calmo tempo. Ana se envolveu com um jovem militar chamado Dilermando de Assis. O relacionamento foi mantido em segredo por um período, mas acabou vindo à tona. Quando Euclides descobriu a traição, sentiu-se profundamente ferido. Para um homem de honra rígida, orgulho intenso e temperamento explosivo, aquilo foi devastador. Ele decidiu confrontar o rival. Em agosto de 1909, Euclides foi até a casa de Dilermando, no Rio de Janeiro. O encontro terminou em troca de tiros. Euclides da Cunha foi atingido e morreu no local. Tinha apenas 43 anos. A morte do autor de Os Sertões chocou o país. O homem que havia analisado uma guerra brutal no interior do Brasil, agora era vítima de uma tragédia pessoal igualmente violenta. Mas a história não termina aí. Anos depois, o filho de Euclides, também chamado Euclides da Cunha, carregava o peso do sobrenome e da memória do pai. Cresceu sob a sombra daquela tragédia. A dor, o ressentimento e o desejo de vingança faziam parte de sua história. Em 1916, ele decidiu enfrentar Dilermando de Assis. Assim como o pai, foi até ele armado. E assim como antes, houve troca de tiros. O resultado foi mais uma tragédia. O filho de Euclides também morreu. 2 confrontos, 2 mortes, um mesmo cenário marcado por honra ferida, orgulho e violência. Uma sequência de acontecimentos que parece roteiro de ficção, mas que foi realidade. Você acredita que o orgulho pode levar uma pessoa a ultrapassar todos os limites? Deixe sua opinião nos comentários. A trajetória de Euclides da Cunha é marcada por contrastes. De um lado, o intelectual brilhante, o observador sensível da realidade brasileira, o escritor que tentou compreender as raízes profundas do país; do outro, o homem tomado por emoções intensas, incapaz de aceitar a humilhação pública. Sua obra permanece viva. Os Sertões ainda é estudado, debatido e admirado. O livro ajudou a revelar um Brasil que muitos ignoravam. Trouxe à luz o sofrimento do sertanejo e questionou visões simplistas sobre progresso e civilização. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal se tornou exemplo de como conflitos íntimos podem destruir trajetórias promissoras. Euclides era um homem do seu tempo. Vivia em uma sociedade onde a honra masculina tinha peso enorme. Duelo, confronto e defesa da reputação eram vistos por muitos como atitudes compreensíveis, ainda que trágicas. Mas a sucessão de mortes envolvendo pai e filho revela algo mais profundo, como decisões impulsivas podem gerar consequências irreversíveis. A história de Euclides da Cunha é, ao mesmo tempo,
a história de um país em transformação. Ele viveu a passagem do Império para a República, testemunhou conflitos internos e buscou interpretar o Brasil em toda sua complexidade. Seu final dramático não apagou sua importância. Pelo contrário, reforçou a imagem de uma figura intensa, quase trágica, que viveu e morreu com a mesma intensidade com que escreveu. O legado de Euclides ultrapassa sua morte. Ele ajudou a moldar a maneira como o Brasil passou a olhar para si mesmo. Mostrou que o país não era apenas as grandes cidades, mas também o sertão esquecido, o povo resistente e as contradições profundas. E talvez a maior lição de sua história esteja no contraste entre genialidade e fragilidade humana. Grandes mentes também enfrentam conflitos pessoais. Inteligência não imuniza contra dor, orgulho ou decisões precipitadas. No próximo vídeo, vamos explorar em detalhes a Guerra de Canudos e entender como aquele conflito moldou a visão de Euclides da Cunha e impactou o Brasil para sempre. Se você quer continuar mergulhando nas histórias mais marcantes do nosso passado, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta este vídeo e aperte o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Assim você não perde nenhum capítulo dessas histórias, que ajudam a entender quem somos. Pontos-chave: nascimento de Euclides da Cunha, em 1866, participação como correspondente na Guerra de Canudos, publicação de Os Sertões, reconhecimento como grande intelectual brasileiro, traição conjugal e confronto com Dilermando de Assis, morte de Euclides em 1909, confronto e morte de seu filho em 1916, legado literário e impacto cultural.